Oi, gente! Hoje minha mamãe vai contar como eu nasci! Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu parto natural. Antes eu queria deixar claro que eu vou contar a minha experiência, o que eu passei. Não quero entrar muito em detalhes do que é melhor, do que é pior. A minha opção sempre foi o parto natural. Em momento algum eu pensei em fazer cesárea. Eu nunca tive medo de sentir dor do parto. Eu tinha certeza que o parto natural seria a melhor opção para mim e para minha bebê. Se informe muito, pesquise bastante, encontre um médico que você confia. Eu, quando estava grávida, achei uma lista na internet com todos os obstetras de Curitiba e a porcentagem de parto normal e parto cesárea de cada um deles. Então, através disso, eu encontrei o meu médico, que eu confio 100%. Desde a primeira consulta, ele sempre falou que o parto era meu, que ele estaria lá só para me ajudar caso fosse necessário. E também ele me perguntou se eu já tinha uma doula, e por isso eu fui atrás da minha doula, através do grupo Doulas Curitiba no Facebook, e eu encontrei a minha e fiquei muito feliz em ter uma equipe tão boa do meu lado. Então, se você deseja ter um parto assim também, busque informação, que isso é o essencial antes de tudo. Bom, então eu vou contar como que tudo aconteceu. Na sexta-feira, antes do meu parto, foi o meu último dia de trabalho. E na outra semana eu ia ficar em casa relaxando, pra me preparar para o parto mesmo. Eu tava com 38 semanas, eu fazia bastante exercício na bola de pilates para ajudar ela a descer e tava me preparando mesmo mentalmente e fisicamente. Na terça-feira eu fui no salão fazer unha, fiz exames ainda que estavam faltando, e na quarta-feira, dia 12 de outubro, eu acordei normal, não senti nada de diferente. Ainda fomos almoçar na casa da minha sogra, fiz almoço lá. À noite fomos na casa da minha mãe, brincamos bastante de imagem e ação, porque era dia das crianças. Uma hora eu peguei e fui no banheiro e eu vi que saiu uma gosma no vaso. Eu fiquei meio desconfiada de que fosse o tampão, mas eu não tinha certeza. E quando nós fomos embora, eu falei pro meu marido que achava que tinha saído o meu tampão. Quando chegamos em casa, nós ficamos no sofá, deitado, ele assistindo TV e eu tentando descansar um pouco. Comecei a sentir contração com dor. Antes eu tinha muita contração de treinamento, que é aquela contração sem dor, né? Desde a metade da gestação, mais ou menos, eu já sentia contração. Só que essa tava diferente, eu tava sentindo uma cólica, doía minha lombar, assim, e vinha pra frente a dor. Então eu já comecei a ficar meio atenta, assim, às dores, né? Isso era umas 8h30, 9 horas da noite. Então eu resolvi ir pra cama e antes eu fui no banheiro, sair um pouquinho de sangue. Então naquela hora eu tive certeza de que meu tampão tinha saído mesmo. Quando eu deitei na cama, as dores começaram a ficar muito mais fortes. Começou a doer muito mesmo. Eu não sei nem explicar qual era a dor, porque realmente eu já esqueci de como era. Gente, quando falam que a gente esquece a dor do parto, a gente esquece mesmo. Eu não consigo nem descrever como era a dor, eu só sei que doía muito. Eu apertava a mão do meu marido assim e, nossa, morria de dor. Então ele começou a ficar bem preocupado, falou: amor, você tá entrando em trabalho de parto, vamos começar a arrumar as coisas, vamos ligar pra doula e tal. Eu falei: não, fica tranquilo, já vai passar. Eu não conseguia acreditar que eu tava entrando em trabalho de parto, eu achava que era uma dor que já ia passar. Só que quando vinha a dor eu pensava assim: ai, preciso ligar pra minha doula porque tá demais. E eu só fui ligar pra ela 2 horas da manhã. Então eu fiquei sentindo dor das 8h30 até as 2 da manhã. Nesse meio tempo eu tomei um banho pra tentar aliviar a dor, me arrumei, fiquei toda pronta caso eu precisasse ir pra maternidade já. Mas a ficha não tava caindo. Eu falava pro meu marido: amor, vai dormir, fica tranquilo que amanhã você tem que trabalhar, não fica aí acordado, né? Pensa a ideia, né? Eu já tava em trabalho de parto e mandando meu marido ir dormir. Quando eu falei com a minha doula, ela falou: ah, Amanda, tenta tomar banho, relaxar um pouco. Então, quando ela falou isso, eu entrei no chuveiro de novo pra tentar relaxar um pouco, mas a dor não melhorava de jeito nenhum. Todo mundo sabe que na hora do parto, por causa da força que a gente faz,
A mulher sempre evacua um pouco, né? Só que o nosso organismo é tão perfeito, nosso corpo é tão maravilhoso que antes do parto ele já se encarrega de fazer uma limpeza. Então, se você tá com medo de fazer cocô na hora do parto, não se preocupe, que provavelmente vai te dar uma dor de barriga antes. E na hora do parto, a quantidade que a gente faz assim é mínima e os médicos já estão super preparados para isso. Então, relaxa que tudo vai dar certo. Bom, depois que eu falei com a minha doula, meu marido arrumou tudo pra gente ir pra maternidade e eu fiquei sentada no chão da sala tentando me distrair um pouco. Entre uma contração e outra eu não sentia absolutamente nada, era como se eu nunca tivesse sentido aquela dor. Então eu mexia no Facebook, eu conversava normal, mas quando vinha a contração eu focava muito na minha respiração. Eu não gritei em momento nenhum, eu só focava mesmo pra respirar tranquila e esperar a dor passar. Quando foi 3h30 da manhã, eu falei pra minha doula que eu não tava mais aguentando. A dor já tava insuportável. Ela falou, você quer que eu vá na sua casa ou vamos nos encontrar na maternidade? Eu decidi ir pra maternidade. No carro ficava ainda pior a dor, por causa dos movimentos do carro mesmo. Né? Às vezes a gente quer ficar paradinha, só esperando a dor passar e no carro não tinha jeito. Quando eu cheguei na maternidade, eu fui passar com o plantonista pra ver quanto de dilatação eu tinha. E eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E fui internada às quase 5 horas da manhã. Eu não acreditei. Quando eu cheguei na maternidade já com 7 centímetros, eu falei, nossa, passou muito rápido. Quando eu tava indo pro meu quarto, eu falei pra minha doula que eu tava tentando focar, que se minha mãe conseguiu, a minha avó conseguiu, eu também ia conseguir. Eu me baseei nisso. Eu não queria a minha mãe no parto comigo porque eu tenho certeza que ela ia chorar, que ela não ia conseguir me trazer tanta força. E a doula me trouxe essa força que eu precisava. Então ela foi essencial, assim, porque eu acho que é importante o papel da mulher ali do nosso lado, ter uma figura feminina ali com a gente. A minha doula me trouxe isso. O meu marido estava sempre comigo também, ele sempre me apoiando, me dando motivação, falando que eu ia conseguir, falando para eu ficar focada na minha respiração. E isso me ajudou muito também. Quando eu cheguei no meu quarto, eu fiquei na suíte de parto da maternidade Curitiba. Na suíte tem uma barra assim pra gente se apoiar, tem a bola de pilates. E eu amava ficar sentada naquela bola. Nossa, aliviava bastante. Tinha horas que eu abraçava a minha doula assim e falava, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Claro que às vezes bate um desespero assim, porque é aquela dor que vem e parece que não só piora cada vez mais. Mas eu tentei manter o foco, eu não gritava, eu focava na respiração e que ia passar. A minha doula fez várias anotações durante o parto, então bastante coisa assim eu lembro por causa disso, senão eu teria esquecido totalmente. Ela me falou que quando era umas 5h20 da manhã mais ou menos, eu falei, lembra aquelas músicas que eu separei durante minha gestação? Eu não quero ouvir. E queria ficar só em silêncio, eu não queria ouvir nada. Eu fiquei 9 meses separando música para esse momento e na hora eu não quis nem saber das músicas. Então eu falo que mesmo que a gente se planeje tudo e monte assim um parto perfeito, a gente só vai saber na hora como vai ser. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que eu olhava meu marido do meu lado de tênis e eu ficava pedindo pra ele tirar o tênis porque tava me deixando muito nervosa. Uma hora eu falei assim, por favor, tira esse tênis, e ele teve que tirar. Gente, a gente cisma com algumas coisas assim na hora do parto que vocês não têm noção. E a minha cisma foi o meu marido de tênis, parecia que ele ia fugir dali, eu precisava que ele ficasse tão relaxado quanto eu tava. Eu tentei ficar de 4 na cama, mas não era uma posição muito confortável pra mim. Quando foi 8 horas da manhã, o meu médico veio me fazer um toque pra ver como que tava, e eu já tava com 8 centímetros de dilatação e a bebê tava mais baixa. Então quando foi 8h30 da manhã, a minha doula perguntou se eu não queria ir no chuveiro pra tentar uma outra posição. E no chuveiro a dor não passava, mas eu conseguia me concentrar melhor. Do mesmo jeito, quando vinha a contração eu me agachava, sempre que vinha a contração eu me agachava. E isso me ajudava também a focar mais. Saúde! Fiquei meia hora no chuveiro e parou de sair água quente, então eu tive que sair.
e minha doula ficou tentando arrumar a banheira que estava com defeito. Quando ela conseguiu arrumar, eu entrei com um tantinho assim de água e logo parou de sair água também, daí eu também não consegui ficar muito tempo lá. Quando foi 9h30 da manhã, mais ou menos, chegou naquela hora que a gente quer desistir. Eu falava que eu não queria mais, que eu só queria que ela saísse porque eu não tava mais aguentando, eu precisava fazer alguma coisa porque eu tava no meu limite. E quando foi 9h40, o meu médico me avaliou de novo e eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Eu perguntei pra minha doula se ia doer ainda mais e ela falou que a dor ia mudar, que agora eu ia começar a sentir mais pressão, mais vontade de fazer força e realmente quando a gente começa a sentir vontade de fazer força, as contrações praticamente param, a dor da contração para e a gente só sente aquela pressão mesmo pra fazer força. Quando foi 10 horas, eu tava de pé na barra, veio uma contração, eu fiquei de cócoras. Me agachei e eu senti que fez ploc, a minha bolsa estourou. Eu falei pra minha doula que tinha estourado, ela chamou o médico e o meu médico ficou fazendo um monte de pergunta, se tinha realmente estourado, se eu tava de calcinha, ou se eu coloquei a calcinha depois. Gente, eu fiquei tão irritada, eu falei, tá escorrendo tudo aqui, você não tá vendo? E ele pegou e falou assim, nossa, calma, querida. Nessa hora a gente fica muito nervosa, tudo irrita, sabe? Depois que a bolsa estourou, eu falei que eu queria sentar. Meu marido tava sentado no chão atrás de mim e eu tentei me apoiar nele, mas ficou uma posição péssima. Então eles arrumaram a cama pra eu me apoiar na barra. Quando foi 10h15, eu comecei a fazer força. Quando eu vinha a vontade de fazer força, eu me apoiava na barra e ficava quase de cócoras na cama, assim, fazia força, força. Gente, eu falo pra todo mundo que a força que a gente faz, a gente conseguiria erguer um homem de uns 200 quilos, mais ou menos. E é engraçado que é uma força que parece que vem de baixo pra cima, assim. Não sei, a sensação que eu tive foi essa. Realmente é uma força incontrolável. Nosso corpo faz a força sem a gente querer. Quando foi 10h40, já conseguia ver o cabelinho dela. Eles perguntaram se eu queria pôr a mão pra sentir, mas eu preferi não, porque eu ia perder muito foco e eu queria só que ela saísse naquela hora. Então, e nisso, gente, eu não gritei em momento nenhum. Eu tava focada mesmo, eu tava fazendo força, assim, com tudo que eu conseguia. De um lado tava meu marido me abanando com uma revista e do outro a minha doula me apoiando, falando pra eu continuar. Meu médico sempre me apoiando também, falando que eu tava indo bem. Algumas vezes ele pedia pra eu relaxar a perna, mas a minha perna mexia sozinha, sem eu controlar, porque fica tudo sensível, né? E a sala tava muito quente. Eles colocaram um ar quente porque tava um dia bem chuvoso, então meu médico queria que ela nascesse num ambiente bem aconchegante, a luz tava bem baixinha. Eu lembro só de alguns flashes assim, mas eu lembro que a sala tava escurinha. Só tinha os três ali, a minha doula, meu médico e meu marido. Mas por causa dessa sala quente eu tava derretendo. Gente, meu marido falou que nunca me viu suar o bigode. E eu tava inteira encharcada, meu cabelo virou um ninho de rato. Por isso que eu falo que eu tenho vergonha de mostrar minhas fotos, porque eu tava destruída. Sério, eu tava muito acabada na hora do meu parto. Eu tava muito exausta, mas eu não parei um minuto de fazer força. Até ali eu não tinha gritado, mas na hora que saiu a cabeça dela, gente, o grito sai sem a gente querer. Não tem como controlar. Eu gritei, eu sentia ela passando. Passava queimando assim pra cima. E eu não precisei de episiotomia. Então eu só tive laceração natural e na hora que ela saiu eu senti cortando mesmo. 10h52 da manhã, a Eleonora nasceu. Foi assim um momento surreal na minha vida. Depois que a cabeça dela saiu, eu senti os bracinhos dela mexendo dentro de mim. E quando saiu o corpinho, o meu médico e a doula falaram pra gente pegar e eu e meu marido pegamos ela pela primeira vez. A gente tentou pegar ela tava super suja, escorregadia. A gente pegou e eu trouxe ela pro meu colo, meu marido me beijou e a gente começou a chorar. E eu só olhava pra ela e falava, viu filha, a gente conseguiu, deu tudo certo. Foi um momento muito especial. A gente esperou o cordão parar de pulsar e meu marido tentou cortar o cordão umbilical, só que é muito duro. O meu médico acabou ajudando. Daí depois o meu marido pegou ela e levou só pra pesar e pra medir.
e logo depois já trouxe ela de volta. E eu, gente, eu tava exausta antes, mas depois que ela nasceu, minha adrenalina foi lá pra cima. Eu fiquei elétrica, eu conversava como se nada tivesse acontecido, assim, eu tava super empolgada. Terminei de comer um chocolate, que eu fiquei comendo isso durante o trabalho de parto inteiro. Eu tava com uma energia assim enorme, tanto que eu fui dormir só 9h30 da noite. Eu tava bem cansada mesmo. Bom, a placenta demora um pouco pra sair. Até ali eu ainda tava sentindo contração, eu sentia vontade de fazer força, só sentia aquele alívio mesmo quando a placenta saiu. Eu tive que fazer força como se fosse pra nascer outro bebê, assim. Eu fiz força de novo e daí então que a placenta saiu e me deu aquele alívio gigantesco, assim. Foi libertador. E eu fiquei na cama lá, daí trouxeram a Eleonora pra eu amamentar. A enfermeira veio pra me ajudar e já logo assim, rapidinho, eu já dei o peito pra ela. E quando foi 1h da tarde que eu fui levantar pra tomar banho. Na hora que eu fui levantar, assim, parece que tá tudo frouxo lá embaixo. Dá um sentimento, uma sensação muito ruim, assim. Parece que teus órgãos vão sair tudo pra fora. É bem difícil pra levantar da cama. Mas quando eu levantei, gente, ficou um buraco na minha barriga. Eu não conseguia nem respirar direito, daquela sensação ruim assim de estar aquele vazio dentro da gente. Parece que meus órgãos estavam tudo pra cima e quando eu levantei caiu tudo, sabe? Mas eu fui lá, tomei banho, saí do banho, já fui direto pro quarto. Essa sensação assim de poder levantar, já tomar banho, ir pro quarto com a minha filha, foi uma sensação maravilhosa, assim, eu me senti muito orgulhosa. A minha recuperação, gente, foi super rápida. Em uma semana, assim, eu já quase não sentia mais nada. A dor é só realmente na hora. Claro que fica sensível, né, até cicatrizar. Eu não precisei levar nenhum ponto. Eu passava um sprayzinho pra ajudar na cicatrização. Fica sensível alguns dias, assim, mas nada que não dê pra aguentar. E na madrugada, depois que eu ganhei ela, eu fui no banheiro, saiu um coágulo enorme, assim, até chamei o meu marido e falei, nossa, amor, acho que saiu um órgão meu aqui. Mas é super normal também, nosso corpo tá limpando, né? E eu nem tive tanto sangramento depois também. O meu parto foi bem tranquilo mesmo. Eu acredito que isso foi porque eu fiquei tranquila, porque eu não me apavorei. Eu me preparei muito pra isso, só que também eu tava preparada caso alguma outra coisa acontecesse. A gente não pode criar muita expectativa de que tudo vai ser perfeito, porque se acontecer alguma coisa que a gente não espera, a gente vai ficar frustrada. Então, se eu precisasse de uma cesárea, eu ia aceitar. Eu tinha consciência de que poderia acontecer. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu não precisei. Eu agradeço muito, assim, o meu médico, a minha doula, o meu marido. Eles foram essenciais nessa hora pra mim. Eles me deram força, me fizeram acreditar de que era possível, de que eu ia conseguir. O parto é uma coisa tão linda, é algo tão natural. Você só precisa acreditar em você mesma. A força tá aí, tá dentro de você, é possível. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não deixe que ninguém coloque medo em você. Claro que coisas ruins acontecem às vezes, mas isso é exceção. Bom, eu só quero dizer que se esse é o teu sonho, vai atrás, lute por isso, porque vale muito a pena. Pra mim foi uma experiência maravilhosa e eu com certeza quero passar por isso de novo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!